Pronto, pessoal, aqui é o segundo vídeo, é o segundo exemplo. No slide onde vocês têm exercícios resolvidos 2, certo? Nesse exemplo nós temos mais de um soluto, vamos ver. Em uma solução contém 18 gramas de glicose, C6H12O6, 24 gramas de ácido acético, C2H4O2 e 81 gramas de água. Qual a fração molar de ácido acético na solução? Aí ele deu aí a massa atômica do carbono, 12 gramas por mol, hidrogênio 1 grama por mol e oxigênio 16 gramas por mol. Então, gente, ele só quer saber do ácido acético. Porém, pela fórmula, se eu for ver aqui de fração molar, eu vou dividir o número de mol do soluto ou do solvente pelo número de mol total. E para saber o número de mol total, eu preciso saber o número de mol de cada substância envolvida. Então nós temos três. Nós temos a glicose, nós temos o ácido acético, aquele ácido que tem no vinagre, certo? E nós temos a água, que é nosso solvente. Então eu tenho que saber o número de mol de cada uma, para depois aplicar na fórmula de fração molar. Então vamos lá. A questão me diz que eu tenho 18 gramas de glicose, tenho 24 gramas de ácido acético e 81 gramas de água. Olha, eu simbolizei aqui como G de glicose, AC de ácido acético e A de água, certo? E ordenei 1, 2 e 3 para tentarmos entender melhor, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro tenho que calcular o número de mols. E o que é número de mol? Número de mol é a massa dividido pela massa molar. A massa eu já coloquei aqui, mas eu não tenho a massa molar. O que é que eu faço? Calculo. Como? Eu calculo porque eu sei a massa de cada átomo, então eu vou só somar. Por exemplo, glicose eu vou somar o carbono com hidrogênio com oxigênio. Lógico, considerando a quantidade de cada um. Então vamos aqui, ó. Primeiro, massa molar da glicose. Eu tenho 6 átomos de carbono. Multiplico pela massa atômica dele, que é 12. Aí vou somar com o hidrogênio. Eu tenho 12, multiplicado pela massa dele, que é 1. Mais oxigênio, eu tenho 6, multiplicado pela massa dele, que é 16. Fazendo essa continha, eu obtenho 180 gramas por mol. Isso é a massa da glicose. O ácido acético faço do mesmo jeito. Tenho 2 carbonos, então 2 vezes 12. Mais 4 hidrogênios, 4 vezes 1, mais 2 oxigênios, 2 vezes 16, que é a massa dele, totalizando 60 gramas por mol. Por último, tenho a água H2O. Então, 2 vezes 1, porque é 2 hidrogênios vezes a sua massa, que é 1, mais 1 vezes 16, que é o oxigênio. Lembrando que quando é só 1, nem precisa eu colocar, certo? Porque vai dar esse mesmo número. Então, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 16, 16. 2 com 16, 18, isso é a massa molar da água. Coloquei em vermelho as massas molares, para ficar melhor visualizar. Agora, galera, eu já tenho massa, tá aqui em cima, ó, 18, 24, 81. Já tenho a massa molar das respectivas moléculas, 180 da glicose, 60 do ácido acético, 18 da água. E como calculo o número de mol, vou pegar a massa de cada uma e dividir pela massa molar. Então, o número de mol da glicose, coloquei aqui, ó, 1, certo? Então, N1, número de mol da glicose, é a massa, que é 18, dividido pela massa molar, que é 180. 18 dividido por 180, 0,1 mol. Agora eu vou para o ácido acético. Deu massa 24, e a massa molar dele eu calculei deu 60. Divido 24 por 60, obtenho 0,4. E por fim a água, que é nosso solvente. A massa de água foi 81, dividido pela massa molar, que é 18, dá 4,5 mols. Então agora eu tenho o número de mol de cada um dos solutos, e também do solvente de água. Então eu tenho como soluto glicose, ácido acético, e como solvente a água. Tenho tudo que eu preciso, certo? Então, ó, vou deixar essa parte de baixo, que está o número de mol de cada um, certo? E vamos calcular agora
é a fração molar pedida, né? Então, vamos lá. Então, foi pedido a fração molar do ácido acético. O que é que eu devo fazer? Bom, eu já tenho aqui fração molar. Não, fração molar do ácido acético. Eu disse que ele era o segundo, é o 2. Então, é o número de mol dele. Qual é o número de mol dele? 0,4. Dividir pelo número de mol total. E qual é o número de mol total? Pela fórmula, ó, eu vou somar o número de mol de cada um dos componentes da solução. Então, eu vou somar aqui para eu saber o número de mol total. Eu tenho 0,1, que foi da glicose, mais 0,4, que é do ácido, mais 0,45, que é o número de mol da água. Então, somando tudo isso aqui, eu vou obter 0,95 mols. Então, galera, agora eu tenho o número de mol total, 0,4 mais 0,4, 0,4 mais 0,45, 0,85 mais 0,1, 0,95. Então, tenho aqui o número de mol total, 0,95. Então, a fração molar, vou colocar um 2, para lembrar que é do ácido acético. Então, um AC aqui, pronto, é a mesma coisa, só para lembrar. Dividir e ver quanto vai dessa fração molar. Vou dividir aqui rapidinho. Gente, essa fração molar aqui, ela nos deu aproximadamente 0,42, certo? Então, a fração molar do ácido acético é 0,42. E se eu quiser saber a fração molar da glicose, mesmo cálculo, só que aqui eu vou para 0,1, certo? Então, para a glicose, eu faço glicose, certo? 0,1 dividido por 0,95. Vou fazer essa divisão aqui rapidinho também. Então, 0,1 dividido por 0,95. Obtenho aproximadamente 0,1. A divisão deu quase isso. Então, 0,1 aproximadamente, certo? E para eu saber a fração molar da água, se eu quiser, certo? Eu vou pegar o número de mol dela, 0,45, e dividir por 0,95. Então, fazendo essa divisão aqui também, 0,45 dividido por 0,95, obtenho aproximadamente 0,47. Então, galera, veja só, eu fiz todas as frações molares. Pessoal, observe, se eu somar essa com esse, 0,42 com 0,1 com 0,47, eu aproximei todos, certo? Vai dar aproximadamente 1. Vai dar 0,99, tal. Aproximadamente 1. Mas olha, a questão só me impediu a fração molar do ácido acético. Eu estou explicando, se eu quiser saber, além do ácido acético, da glicose e da água. Veja que o cálculo é o mesmo. A única diferença aqui em cima, eu vou mudar o número de mol de quem eu estiver falando. Então, consegui a fração molar, tá certo? Então, vou gravar mais outro videozinho aqui.